A Fábrica D veio para ser o seu mais novo e definitivo site de alta performance. Estude com a gente no Extensivo Enem, no Aprofundamento Medicina ou até mesmo pro IME e pro ITA. Tudo isso a partir de R$ 9,90 ao mês. Não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Olá, eu sou Maíra Poubel, professora de Sociologia, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os temas da Sociologia que aparecem no Enem. Como eles aparecem, de qual forma, o que você precisa saber de Sociologia na hora de fazer sua prova. Só queria lembrar vocês um pouquinho que, assim, algumas disciplinas, como, sei lá, quando você pensa em Geografia, até na História e Filosofia, você consegue ver de uma forma mais direta. Bom, isso daqui é Geografia. Ah, isso daqui é Filosofia. Principalmente se você pensa Filosofia, que é mais conteudista mesmo. Exige de você um determinado conteúdo. Agora, a Sociologia, ela pode tanto aparecer de uma forma bem na cara, mas ela vai trazer conceitos muito importantes que vão aparecer meio que dissolvidos nas outras disciplinas. Então pode ser que uma questão que você acha que normalmente, que aparentemente é de geografia, vai estar dialogando com conceitos que vêm da sociologia, ou melhor, que são tratados, que são explicados, que são muito caros à discussão sociológica. Então, quando você para estudar sociologia, você não está parando para estudar para uma, duas ou três questões que podem aparecer. Não. Você está, na verdade, treinando o seu raciocínio para uma forma de pensar sociológica. Isso é diferente. É você conseguir olhar para a questão e entender sobre qual aspecto ali que o comando da questão está direcionando, que você consiga pensar, que você consiga dialogar. Então a Sociologia, claro, tem os conteúdos mais específicos, tem os autores, tem os conceitos, claro que tem, é uma disciplina. Agora, a Sociologia, ela tem um leque amplo, ela acaba sendo, né, uma figura que a gente fala aqui, um grande guarda-chuva. Por quê? Dentro dela, a gente vai dialogar, por exemplo, com coisas do meio ambiente, que você pode pensar na biologia, na geografia. Você vai dialogar com temas da geografia, quando você pensa, por exemplo, em política internacional. A Sociologia também vai falar. Você pode pensar, e aí que, ó, é quase uma gíria bem idosa, como eu estou ficando, pulo do gato, que é quando você faz redação. A redação, para você ter, independente do tema, você tem que ter argumento. Independente do tema, né, é muito bacana quando você consegue conversar, dialogar com uma teoria, com o autor, né? Você, claro, você tem que ter o seu próprio pensamento, mas o seu pensamento precisa estar embasado em alguma coisa. E aí que você estudar Sociologia pode te ajudar numa das partes da prova que mais vão te ajudar na questão da pontuação final. Então, deem um carinho muito grande para a Sociologia, abram o coração, a mente, enfim, a cabeça de vocês para o estudo da Sociologia, pensando não especificamente nas questões que enforcam um conceito ou outro sociológico, mas como ela pode estar ali sempre servindo de pano de fundo, sempre servindo de base para que você consiga ter o que eu falei dessa imaginação sociológica. Então, já que eu comecei para vocês falando, né, como que a Sociologia vai ajudar, agora é minha forma de ajudar, não só a Sociologia. Você inserindo o cupom de desconto Fábrica D10 aqui nesse link, nesse site que vai aparecer aqui embaixo, você vai ganhar 10%, eu disse 10% de desconto ficou ridículo em todos os planos. É porque, né, propaganda tem que dar aquela ênfase. 10% de desconto em todos os planos, tá? Inclusive no extensivo. Então não perde essa oportunidade, que lá você vai conseguir, sendo o plano que ficar melhor dentro do seu perfil, dentro da sua área de interesse, você tem esses 10% de desconto e lá você vai ter acesso a todo esse material, tanto da Sociologia como das outras disciplinas. Mas espero que nesse momento você já esteja convencido de que é importante estudar a Sociologia e dar uma olhada com mais calma nesses conceitos. Olha só, a cultura. Gente, cultura, né? Esse conceito de cultura, primeira coisa, você vai pensar que cultura é uma lente através da qual você vê o mundo. Como assim? Pensa no óculos, né? O óculos não está entre o olho, né? Entre o indivíduo e a realidade que está cercando. É através do óculos, ou seja, é através daquela lente que você consegue olhar para essa realidade social que está em volta.
A mesma coisa é cultura. Então, assim, culturas diferentes produzem formas diferentes de olhar o mundo. Então, a partir desse conceito de cultura, você pode pensar em diversidade cultural, que é, né, que é pluralidade. Você pode pensar em sociedades como a nossa, que são multiculturais, que são formadas a partir de junção de culturas diferentes. Você pode pensar na forma como se lida com a diferença das culturas, e aí são temas que, cara, parecem muito que normalmente adoram, que é etnocentrismo e relativismo cultural. Né? O etnocentrismo, quando você julga a sua cultura como centro de tudo para julgar os outros, geralmente numa relação aí de hierarquia. E quando você pensa em relativismo cultural, o próprio nome está ajudando, né? Você entende que cada cultura é relativa àquele grupo, ou àquela área, ou àquela parte. Bom, depois disso, você pode, dentro de cultura, você pode falar de temas como apropriação cultural. Você pode pensar em temas como que as minorias, eu já estou falando até aqui do segundo tópico. Lembrando só, gente, que minoria, a gente não está falando de minoria numérica não, tá? É minoria de direitos, minorias que não tiveram acesso aos mesmos esferas de poder, porque quando você pensa em desigualdades, e aí eu já estou adiantando até aqui, quando você pensa em desigualdade, a gente não está pensando só em desigualdade social, desigualdade com fatores econômicos. Nós estamos pensando em desigualdade de direitos, desigualdade de acessos, desigualdade, enfim, de participação mesmo. Então você vai pensar, por exemplo, a questão de gênero é uma desigualdade. Então, assim, a desigualdade de gênero produz uma minoria, que seria a minoria das mulheres. Então, assim, não é porque existem menos mulheres no mundo do que homens. Não, mas porque historicamente você teve aí uma diferença no acesso. Uma coisa simples é você lembrar da questão do voto, que foi uma luta histórica, né, para as mulheres poderem ter acesso ao voto. Ou se você pegar recentemente, isso apareceu em todos os lugares, as mulheres no Brasil já foram impedidas de jogar futebol. Ou seja, várias esferas que as mulheres não tinham esse acesso, que tinham os poderes reduzidos, por isso minoria. Eu falei de um exemplo, mas a gente poderia pensar, normalmente quando você pensa em minoria, as pessoas pensam em minoria étnica. Sim, então quando você pensa no Brasil, quando você pensa numa sociedade que foi formada, principalmente em cima da exploração da mão de obra que foi escravizada, você aí teve uma outra minoria, porque foi um outro grupo que se viu alijado, ou seja, que se viu excluído das esferas de tomada de poder, tá bom? Outra coisa que você vai ver dentro da sociologia é sobre a globalização, mas calma. Não é exatamente quais são os processos históricos ou da questão da tecnologia, também é isso. Mas para a sociologia é muito mais importante, não que você pense a globalização como a consequência, mas como causa. Como assim? O que a globalização, ou seja, como que as mudanças que passaram pela globalização vão afetar no dia a dia das pessoas, no dia a dia dos grupos sociais, no dia a dia das regiões, dos locais. Como que a globalização vai produzir, por exemplo, culturas globais? Como que fica, por exemplo, a resistência de culturas regionais, de festas populares? Olha só como a gente está ampliando, sabe? Você está vendo que um tópico está sempre dialogando com o outro. Porque a sociologia é isso, ela não é estanque. Não é um conceito ele fechado, parado nele. Não, você consegue pegar vários aspectos, você consegue ter uma visão mesmo global. E eu não estou fazendo trocadilho por estar falando de globalização. Mas, enfim, um outro ponto que tem sido muito caro, assim, que tem aparecido bastante e que é importante você entender, são as relações de trabalho. Então, você vai pegar tanto o trabalho do início, né, aí sim, numa sequência bem histórica. Então, você vai pensar, por exemplo, Fordismo, você vai pensar naquela questão do homem sendo alijado dos processos de trabalho, um homem que só pá. Quando eu digo homem, eu não estou falando do homem gênero, não. Estou falando do homem na questão mesmo do trabalhador. Vai ter um homem que vai estar apertando o parafuso o dia inteiro. E aí você vai ver que com as mudanças da tecnologia, com as mudanças na forma de produção, vai mudando também a exigência que se tem em cima do trabalhador. Então agora o trabalhador não é mais só um funcionário, ele é um colaborador. Então agora ele não está só apertando parafuso, ele também é responsável pelo sucesso daquela empresa. Então o tempo inteiro, não adianta você só se formar. Se você se formar e nunca mais estudar,
provavelmente você vai estar fora do mercado. Exige que o tempo inteiro você renove seu conhecimento, que você busque, é tipo ET Bilu, busquem conhecimento. Que o tempo inteiro vocês fiquem o quê? Procurando formas de se adaptar, de você se modernizar. O tempo inteiro, mais conhecimento, cada vez mais amplo, né, a gama de conhecimentos e responsabilidades que o trabalhador vai ter. Dentro de trabalho, gente, só lembrando, quando a gente pensa na questão da exploração, na clássica da mais-valia, de como que é o trabalho que produz riqueza na nossa sociedade, muitas vezes eu tenho visto que os alunos pensam só no trabalhador, que seria aquele trabalhador menos qualificado, um trabalhador mais braçal, que acha que ele que é o mais explorado. Gente, para com isso. E não, eu tenho visto muita gente errando questão nisso. Não é assim que funciona. Tá? Não é só esse trabalhador que tem a questão da mais-valia, da exploração do trabalho. Você pensa, se alguém tem um salário de 8 mil, é porque provavelmente rende muito mais do que 8 mil. Então, eu vou pegar rapidamente o mesmo exemplo, professor. Tem o tempo que está dando aula e tem o tempo que está produzindo, às vezes, que está estudando, que está se aperfeiçoando, que está participando de palestra, de seminário, que está montando prova, que está corrigindo prova. E muitas vezes, eu arrisco dizer quase sempre, esse é um período que você não paga, né? Um período não pago. Ou seja, isso é mais-valia também, gente. Então, isso daí é um ponto que é importante você lembrar. Mais-valia não é apenas o tempo que o cara está dentro, não é só o cara que está dentro de uma fábrica e não é só aquele tempo ali, não. É todo esse processo envolvido nele estar no mercado de trabalho e se manter, ok? Vamos pensar também sobre os autores clássicos. E aí você vai pensar sempre no que eu chamo dos 3 porquinhos. O Marx, né, o Karl Marx, o Max Weber e o Émile Durkheim. Você poderia aí botar o Simmel, tá? Mas normalmente são esses 3 quando fala dos autores clássicos. O Marx, toda aquela questão, né, do materialismo histórico, de um olhar para a sociedade através da produção material, e ele vai falar dessa luta de classes, dessa mais-valia que eu estava falando. Ele vai pensar na sociedade como o tempo inteiro se transformando, a sociedade o tempo inteiro quase que refém de revoluções. Não revoluções no sentido de armada, né? Não, falando revoluções de mudanças mesmo, né? De evoluções na forma que a sociedade se organiza. Só uma coisa, quando eu tô falando em evolução, não tô falando em evolução de melhora, não, porque doença evolui. Tô falando evolução no sentido de melhora, no sentido de mudança mesmo, tá? Então, quando ele fala tudo que é sólido desmancha no ar, é o quê? Que algo que estava estabelecido em determinado momento pode ficar para trás, ok? Quando você fala em Weber, o Weber está analisando qual o sentido que os indivíduos dão para sua ação. E ele vai trabalhar em cima disso, através das formas de dominação, vai falar sobre a modernidade e os processos de racionalização. Então, como que a modernidade, depois de todos esses processos aí, Revolução Industrial, Revolução Francesa, como que a gente tendeu a tornar todos os processos mais racionais e quais os impactos que isso teve diretamente na ação que os indivíduos dão para as suas ações, né? O sentido de ação social. Já o Durkheim, ele não está muito olhando para a ação do indivíduo, não. Ele está olhando muito mais como que a sociedade é quase que uma força em cima do indivíduo. Que é o que ele chama de fato social, que são as formas de ser, pensar e agir, que são coercitivas, exteriores e gerais. Por quê? Porque está em cima do indivíduo, fazendo com que nem ele perceba que está agindo daquela forma ou não de outra, porque é assim que as instituições sociais, que é o que o Durkheim trabalha, então família, escola, Estado, como que elas participam desse processo de socialização, ou seja, de você aprender as regras que tem dentro da sociedade que você faz parte. Os autores clássicos, né, esse é da sociologia como um todo, mas você também pode pensar nos autores clássicos na análise da sociedade brasileira. Então você poderia pensar em Gilberto Freire e a análise dele de democracia racial em Casagrande Senzala, que hoje é criticado, né? Na verdade a gente fala hoje em mito da democracia racial, porque você vê que não foi tão harmônica, não foram harmônicas as relações entre os povos formadores conforme ele tentava falar.
que ele aqui tentava falar num equilíbrio de antagonismos, né? Como se no Brasil a convivência entre os brancos e os negros não tivessem sido tão cruéis como as experiências ao redor do mundo. Você pode pensar também na questão do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, onde ele vai falar que aqui a gente tem uma tendência à cordialidade, no sentido não do que é de ser tipo bacanão, da civilidade, e sim de você procurar sempre uma frouxidão dos laços, como se a gente tivesse uma aversão ao que é impessoal e que vai causar um problema. E ele pega até um conceito do Weber de patrimonialismo, que é uma confusão entre o que é o público e o que é privado, quando você pode analisar, por exemplo, a questão do nepotismo, né? O nepotismo é algo que seria público, que deveria ter regras que são impessoais, que são fixas, que são rígidas, e aí você vai e deixa laços de amizade, de parentesco, falarem mais alto. Então, Sérgio Buarque de Holanda aparece como um grande intérprete também, assim como Darcy Ribeiro, quando fala no Brasil como uma grande colcha de retalhos, marcada por várias contribuições culturais. E aí você tem o Florestan Fernandes falando da integração do negro na sociedade brasileira, falando, caraca, olha só, botaram, né, jogaram, depois da abolição da escravatura, os recém-libertos, os recém-escravos, que tinham sido libertos da escravidão, num jogo em condições desiguais, num jogo que estava fadado ao fracasso. E o Florestan Fernandes, cara, você pode utilizar muito para entender a persistência de alguns processos históricos até hoje, que começou lá atrás e que até hoje você consegue ver. E aí você pensa no Enem, você vai ver através de gráfico que pode aparecer para você, você vai poder ver através de imagens que aparecem para você, porque o tempo inteiro o Enem está trabalhando o quê? Com competências e habilidades. Então não é você ter o conhecimento de um assunto, mas que você tenha habilidade, por exemplo, de olhar uma figura, olhar uma música, ou pegar uma série histórica, ou pegar um gráfico, pegar um mapa e conseguir pensar outros conceitos que estão por trás e que façam você entender o que aquilo dali está aparecendo. E por isso que a sociologia, é o que eu estou falando desde o início, vai ajudar você a ter essa visão mais macro, de você conseguir entender, por exemplo, quando você está falando sobre, sei lá, questão do mercado de trabalho formal no Brasil. E aí tá falando da quantidade de pessoas, de brancos, de negros que estão inseridos. Se você fala assim, caramba, o Florestan Fernandes sempre falou da dificuldade de inserção. Então deve estar falando como que historicamente tem uma diferença aí nessa inserção. Pá, matou a questão, matou a charada, passa para a próxima, você já garantiu o seu pontinho nesse. Movimentos sociais e direitos humanos, os dois estão ali dialogando. Os direitos humanos, e aí você vai pensar, tanto aqui quando você fala dos movimentos sociais em luta de cidadania, porque os direitos humanos estão dentro de um grande guarda-chuva que são os direitos. E você pode pensar em direitos sociais, civis e políticos. Os direitos civis são aqueles que foram primeiro, vamos dizer assim, conquistados lá no lema da Revolução Francesa, igualdade e liberdade. Essa é a base. Não é só isso exatamente, tem os seus, né, o desenrolar, mas se você pensar isso, você já consegue fazer bem uma questão. Os direitos políticos eu acho que são mais fáceis de entender, votar, ser votado, enfim, da representatividade. E os direitos sociais que têm aparecido sempre muito como um problema social. Por quê? Está garantido pela lei, mas não é por estar na lei que tem garantido, você consegue de fato ver no dia a dia. Então você vai pensar na questão da saúde, na questão das condições de educação, transporte público, né? Aí você pensa em mobilidade urbana, a questão habitacional, você pode pensar em saneamento básico, enfim, uma série de garantias que seriam sociais e que estariam dialogando com os direitos humanos. E é muito importante você pensar que a nossa Carta Constitucional, né, a nossa Constituição de 88, ela dialogou diretamente com os direitos humanos, então buscando dar essas garantias que já existia dentro dos direitos humanos. Então é muito importante você conseguir pensar essa influência, 2, as dificuldades para a implantação de tudo aquilo que está assegurado na Constituição. Quais são os problemas da nossa sociedade, de que forma a gente pode encarar e quais são os obstáculos para a plena efetivação de tudo aquilo que estaria garantido, tá? Os movimentos sociais, na verdade, eles trabalham muito exatamente na cobrança da efetivação desses direitos. Bom, temos alguns direitos. Vamos pensar, por exemplo, como movimento social de acesso dos movimentos dos sem terra.
Por exemplo, aí você vai pensar assim, caramba, você tem na Constituição falando do direito à moradia, né, do direito ao trabalho. Então, você tem uma terra improdutiva. E aí existe um conceito chamado conceito de função social, então, dos imóveis, das terras. Já que não tem nenhuma função social, então a gente vai lutar por aquilo que a gente acha que é o mais próximo da garantia, que aí seria, por exemplo, a questão da reforma agrária. Então, os movimentos sociais, eles trabalham sempre na cobrança efetiva das garantias estabelecidas ou por alguma mudança. Então, se tem alguma... Aí você pensa de novo em minorias. Se existe alguma reivindicação, se existe algum grupo que não se sente plenamente, né, representado dentro da legislação vigente, ou algum grupo, alguma demanda, alguma coisa que não está sendo garantida de forma igualitária para todos os indivíduos, para todo mundo dentro de um determinado grupo, aí você tem esses movimentos sociais lutando, né, para garantir esses direitos, para garantir o pleno, para você ter acesso mesmo, que ninguém fique de fora, que ninguém tenha menos direitos ou que os direitos já estabelecidos não sejam cumpridos. Então, dentro disso, né, na sequência, você vai ter uma série de questões falando sobre política e participação política. Então, você vai pensar, por exemplo, em formas de governo, vai pensar na democracia, e aí você pode pensar até nas formas diferentes de democracia, você pode pensar em modelos econômicos, você vai falar sobre liberalismo, neoliberalismo, keynesianismo, enfim, toda essa questão, qual a participação do Estado, se é um Estado mais presente ou menos presente, como é que ficam as questões sociais ali, se é dever do Estado ou não, como é que o mercado funciona, ele se regula sozinho ou tem que ter o Estado ali ajudando um pouco. Você pode pensar também no Estado e todas as instituições. Então, você vai pensar assim, sei lá, Montesquieu e a questão dos direitos. Você vai pensar como que você, de determinada forma, vai garantir que o Estado, como estabelecido em determinado lugar, consiga dialogar. Só uma coisinha, gente, queria lembrar de novo a vocês o cupom de desconto, tá? Fábrica D10, que vai dar 10% em todos os planos no link que vai estar aqui embaixo, inclusive no extensivo. Então, não perde tempo, vai lá, acabou de assistir aqui, já põe o seu cupom de desconto, escolhe aquele que mais se encaixa com o seu perfil, com o que você está precisando, com o que você quer, e você já tem 10% de desconto aí garantido. A gente vai abrir um semi-extensivo a partir da semana que vem para o pessoal que vai começar agora. Isso aqui é focar nos principais pontos. Vai começar agora? Fica com medo de perder algo do extensivo? Não tem problema. Vai ter exatamente... Por isso que eu falei, para o perfil de quem está vendo agora. Então, acha que o extensivo já começou, que você vai perder, que não é isso que você quer focar em determinada área, tipo, não, eu quero focar em sociologia. Não, então você vai ver que você quer focar em alguma coisa, vai ter um plano específico para você e com esse cupom de desconto você também garante os 10%. Então, não perde tempo, clica aqui embaixo. Sabe por quê? Por que eu tô falando não perde tempo? Aí você vai ver uma outra coisa e esquece. Quando vê esse cupom, de repente, já não tá mais aí, já expirou, porque também não é para sempre, né? Isso é para você poder garantir agora. Tem o tempo, por tempo limitado para você poder garantir esse cupom de desconto, para você garantir, né, qualquer tipo de vantagem é muito bom, né, gente? 10%, então, para você ter acesso a todo esse conjunto de aulas de qualidade, vale a pena. Acabou aqui? Vai lá, na mesma hora. Se não curtiu a página, você vai curtir. Se não apertou o sininho, você vai apertar. Se não botou cupom de desconto, vai botar. E a redação e também, lembrando eles também, do Tirar Dúvidas Ilimitado. Então você vai poder ilimitadamente tirar dúvidas. Eu comecei falando da questão da redação, como que é importante, enfim. Falei da sociologia, mas eu acho que a essa altura você já sabe. Se não sabe, vai saber agora. Cara, a redação é muito importante. Você ter uma ferramenta que te ajude na redação vai ser, assim, fundamental para você ter o diferencial, para você conseguir desenrolar aí, você conseguir garantir a nota que você quer e precisa. Ou seja, vamos terminar aqui com as desigualdades. Por quê? A gente está falando sobre garantir desconto, estamos falando aqui sobre o acesso à educação, estamos falando o seguinte... de uma sociedade que ainda não tem condições iguais para todo mundo.
E isso é muito importante quando você pensa nível de prova do Enem, nas questões lá de geografia, história, sociologia, filosofia. Por quê? Você tem que sempre passar por esse é um fato, tá? Isso daí na interpretação não é achismo. Eu não acho que o Brasil é uma situação, não tem desigualdade, mas enfim, tem. E aí você tem que fazer a prova pensando nisso. Você tem que fazer a prova pensando em como que essas desigualdades, foram produzidas, 2, quais são as características dela, 3, quais são as dificuldades que elas põem para o indivíduo e 4, como elas poderiam ser solucionadas. Isso é muito importante, porque eu não sei se você percebeu que isso vai dialogar com quase tudo que eu falei aqui anteriormente para vocês. Então, assim, cultura é um grande arsenal para você entender as questões da sociologia, você entender as desigualdades de acesso, porque olha só, a desigualdade de acesso à política, a desigualdade que vai propiciar, por exemplo, os movimentos sociais e as lutas deles, as desigualdades no acesso ao que está estabelecido nos direitos humanos, como que os autores clássicos vão estudar as desigualdades na inserção, manutenção e salário dentro do campo do trabalho, as desigualdades, quando você pensa nos efeitos sociais da globalização, as desigualdades que vão provocar as minorias e muitas vezes as desigualdades que vão ter um olhar para a cultura de uma forma X, Y e Z. A única coisa que não pode ficar desigual aqui é o conhecimento, então não esquece de botar esse cupom de 10%, Fábrica D10, link aqui embaixo de novo vai aparecer para você, garante os seus 10% de desconto no plano que você melhor achar que vai ficar para o seu perfil de estudo. Tchau! A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D.